O crime do Padre Amaro não foi amar demais. Meus amigos, hoje a gente conversa sobre o crime do Padre Amaro, livraço do Essa de Queiroz. Eu quero abrir o vídeo, indo direto ao ponto, e falar do que Essa de Queiroz queria deixar para a posteridade com esse romance. Nós temos aqui duas linhas principais dentro desse livro, e o primeiro deles, e o mais marcante, mais presente, é a crítica ao clero da época, a corrupção do clero, juntamente com a relação pública da associação política com a igreja e dos costumes da sociedade naquela época. Sociedade essa, retratada aqui, é um pequeno vilarejo, uma cidadezinha chamada Leiria, mais ali para o interior de Portugal. Então esse é o público que vem sendo retratado aqui. O segundo ponto que aparece também na obra são as influências europeias, influências ideais e culturais europeias que já estavam em voga na época, e Portugal, de maneira um pouco atrasada, ainda não havia adotado essas mudanças. Mudanças essas que nós sempre estamos discutindo aqui nos vídeos do canal, que é aquele período da Revolução Francesa. Esse livro foi publicado em 1875 e a Revolução Francesa já havia acontecido. Então, em outros países da Europa, esses ideais liberais, cientificistas, naturalistas, enfim, já havia acontecido. O pessoal já havia adotado essa mudança, né? As coisas já estavam num processo aí. Também as indústrias, né? O processo capitalista de produção também já estava em andamento em outros lugares. E Portugal, nesse período em que Essa de Queiroz publica o livro, estava em discussão. Você tinha uma Portugal mais conservadora, que é isso que ele vai mostrar para nós, tanto religiosamente como politicamente, mas nos grandes centros, em Lisboa e Coimbra, devido ao acesso às linhas de trem, onde circulavam diversas pessoas de outros países da Europa, você já tinha um burburinho acontecendo ali, um fervo de ideias de pessoas que vinham de outros países e traziam justamente essas influências. Então tudo começou por ali nos grandes centros e Essa de Queiroz estava envolvido lá. Esse período em Portugal vai passar por algumas mudanças, primeiro na literatura, onde o romantismo ainda era muito forte. Na Universidade de Portugal, ali em Lisboa, ainda imperava o romantismo. E esses alunos vão trazer essas influências de fora e vai acontecer uma grande discussão onde vai marcar o período da transição entre o romantismo e o realismo, que é onde o Essa de Queiroz entra e, pelo que eu entendi, ele inaugura esse período do realismo ali em Portugal. E o que é interessante notar, que nos outros países isso já havia acontecido, principalmente na França, né? Tudo começa na França. Eu vou ler para vocês algumas das influências, que é para eu não esquecer de citar alguma aqui, que são as mais predominantes. O criticismo e o anticlericalismo, que é o tema principal aqui da obra, a crítica ao clero e aos costumes, a corrupção do clero. O determinismo, que defende que o homem não tem livre-arbítrio por conta de que o seu comportamento está determinado por três fatores, que é a raça, o determinismo genético, o meio, que é o determinismo mesológico, e o momento, que é o determinismo histórico. Então, segundo o autor dessa teoria, o homem não tem livre-arbítrio porque ele já está determinado de acordo com as condições que ele nasce. O evolucionismo de Charles Darwin, que é a lei do mais forte, o objetivismo, o pessimismo, o positivismo, esse é bem marcante, de Augusto Comte, que defende que qualquer descoberta, qualquer teoria só é válida se puder ser comprovada de maneira científica, através de experimentos científicos. O socialismo utópico, que a gente já discutiu aqui outras vezes, a coletividade, o experimentalismo e a perspectiva biológica degradante, que é a animalização do homem
em consequência do evolucionismo, que é muitas vezes exaltando o sensualismo. É o quê? Você excluir a parte espiritual do ser humano, a sua consciência, e enxergar o ser humano apenas como um pedaço de carne que está ali sendo governado pelas suas paixões, única e exclusivamente por isso. E nós vamos ver aqui que o Padre Amaro, ele foi um símbolo do ser humano que é destituído das suas características, dos seus dotes espirituais e apresentado somente como mais um homem qualquer, governado apenas pelas suas paixões e pelos seus desejos. Após isso, após satisfazer os seus desejos, ele simplesmente parte para outra. Nós vamos ver muito isso aqui no Crime do Padre Amaro. O Eça de Queiroz, ele nasceu em 1845. Ele era português, só que tem um detalhe curioso, o seu pai era carioca. O seu pai se formou na Universidade de Coimbra e se relacionou ali com a mãe do Eça. E a mãe dele era uma pessoa de família rica, pessoa de família nobre. Eles não poderiam se casar porque não houve um consentimento da família. Então o Eça de Queiroz, ele passou ali, se eu não me engano, uns 4 primeiros anos sendo criado por uma ama. E só depois, então, eles assumiram um relacionamento. Não entendi muito bem como que se deu isso. E ainda o Eça de Queiroz foi mandado ali para um internato. E depois foi para a escola, se formou, enfim. Então é muito interessante você ver que esse negócio da ama era um costume na época. Não era assim só os enjeitados ou só os pobres. Não, você vê que acontece com outras pessoas também. E é difícil de você pensar isso hoje, né? Vamos lá então, vamos resumir aqui o enredo da obra. O que acontece? O Padre Amaro Vieira, ele nasce e ele vai ser criado por uma outra família, uma outra mulher que tinha bastante condições na época, e essa mulher encaminha o Amaro para o seminário. Já está tudo certo ali. Ele vai então para o seminário, se forma padre, e logo quando ele se forma, ele já arruma um jeito de ser designado pároco de Leiria. Ele já assume a sua primeira paróquia numa cidade importante. Ao invés dele começar ali num vilarejo pequeno, ele já vai para lá. Então o livro ele já inicia com esse esquema político-religioso, porque através de relacionamentos de conhecidos da sua família que tinham pessoas na política, juntamente com o cônego, que era uma autoridade ali do clero, eles fazem ali todo um bem bolado e já conseguem encaminhar o Padre Amaro lá para Leiria. Então nós já iniciamos a história com essa observação, com essa descrição desse esquema político. Tem um detalhe também, que logo no primeiro capítulo, o Eça de Queiroz menciona o padre José Miguéis. Esse nome Miguéis, ele não é por acaso. Esse padre, ele é detestado já por todo mundo ali no começo do livro. Todo mundo assim, né? Por algumas pessoas ali. Mas Eça de Queiroz coloca ele como sendo uma pessoa detestável, de costumes ruins, uma pessoa gulosa, glotão, né? Comia muito, enfim, vivia ali para regalar os seus prazeres. Uma pessoa miguelista era uma pessoa conservadora, porque na época o imperador Dom Miguel representava aí essa ala conservadora que defendia a monarquia absolutista, o clero da igreja, a ala conservadora da igreja, defendia também Dom Miguel, e aí chegou a haver ali uma guerra civil em Portugal contra os liberais, que não queriam esse regime absolutista, conservador. Então Eça de Queiroz, dentro desse contexto que eu passei para vocês, dessas ideias vindas de fora, de outros países, ideias liberais, né, ele já estava nesse contexto, então ele já abre o livro criticando o conservadorismo, esse conservadorismo absolutista. Então por isso que o José Miguéis, ele já tem esse nome, ele já morre ali no início do livro, e ele já é criticado pelos seus costumes, ou seja, ele já é apresentado como um personagem ruim, por conta desse contexto. Haviam ali os miguelistas e os liberais.
Então note que já logo no começo do livro nós já entramos aí com o pé direito nas críticas, né? Essa de Queiroz já inicia ali trazendo e descrevendo ali para nós todo esse cenário. Então vejam vocês, essa de Queiroz era um escritor realista e ele tinha por objetivo descrever a realidade que ele enxergava. É sempre importante frisar isso, porque nada é 100%, tudo passa pelo crivo do autor, da pessoa que enxerga. Então, por mais que ele imagine que esteja descrevendo as coisas 100%, nunca é 100%, sempre tem o crivo dele. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí um relato, não pode ser histórico, mas é uma representação dos costumes da época. Retomando então a história, assim que o padre Amaro chega então a Leiria, que ele consegue o seu cargo, através do cônego Dias, que havia sido o seu superior no seminário, os dois já fazem ali uma grande amizade e o cônego já ajeita tudo e coloca o padre Amaro para morar na casa da senhora Joaneira, que era como se fosse uma dona de pensão, um pensionato, alguma coisa do tipo. E aí seria bom para ela, porque ela ganharia um dinheirinho ali, hospedando o padre Amaro, e o padre Amaro, por outro lado, para ele seria melhor ainda, porque ele já teria pensão completa, alimentação, um bom lugar, e etc. E é justamente na casa da senhora Joaneira que o padre Amaro vai conhecer a Amélia. A Amélia era a menina mais linda, mais tudo ali da cidadezinha, que era filha da senhora Joaneira, uma menina ali na casa dos 20 e poucos anos. E aí o leitor já imagina o que vai acontecer, né? Se existe alguma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Então os dois, eles se conhecem, o padre Amaro, ele é hospedado num quarto embaixo do quarto da Amélia. Então, assim que ele vê a Amélia a primeira vez, ele já começa a sonhar com ela, a imaginar, a fantasiar. Ele escuta a Amélia trocando de roupa, o seu vestido arrastando no chão, e a história já começa a se desenrolar pra gente, o indício de onde tudo isso vai parar. A Amélia, ela é apresentada depois desse início de obra, quando o padre já está hospedado ali, e a gente vai descobrir que a Amélia já tinha tido um quase relacionamento com uma pessoa por quem ela se apaixonara, mas aí o cara não queria nada com nada, né? Conseguiu dar um beijo nela ali e vazou no mundo. Depois ela conheceu um outro cara, que seria o João Eduardo, com quem ela estaria no momento atual. Então esse João Eduardo ele também é introduzido na sequência. Os dois estavam ali meio que num noivado, mas dependia do emprego que ele iria arrumar, se ele conseguiria ou não o cargo, um cargo político bem valorizado, para que então os dois se casassem e aí, enfim, as coisas dessem certo. Mas até o presente momento ele era apenas um escrivão. Se eu não me engano era isso a profissão dele, um escrivão de cartório, alguma coisa assim, um cargo simples. Esse João Eduardo era o dono assim de uma personalidade simplória, meio sem graça, não era nem bonito nem feio, sabe? Então a menina Amélia tava com ele meio que naquela, né? Tem que casar mesmo, né? Ele tem uma promoção aí à vista, né? Vai me conceder aí uma boa vida, então era meio que aquilo, né? Só que quando chega o padre Amaro, a menina Amélia endoida, porque o homem era bonito, jovem, bonito, né? A Amélia também era, e aí foi amor à primeira vista, ou melhor, né? Foi paixão à primeira vista. Os dois vão se conhecendo, vai se desenrolando a história, até que num belo momento o padre vai com a Amélia lá para sua propriedade na fazenda, uma fazenda que eles tinham, e entre pulando ali uma valeta e outra, a Amélia cai nos braços do padre e o padre dá-lhe uma fungada no pescoço dela. Funga no cangote da Amélia, e aí fica aquele alvoroço e a Amélia foge
E aí o padre já fica desesperado, meu Deus, o que será que vai acontecer? E aí ali nasce a paixão. O negócio foi avassalador. Os dois então voltam para a cidade, o padre sai da casa da joaneira porque ele pensa que poderia ter problemas para ele, mas não, a menina Amélia ficou apaixonada mesmo e os dois voltam a se corresponder, eles voltam a frequentar e tal. E o que acontece? Nesse vai e volta, os dois sempre ali, né? Todo dia na casa, não sei o quê. O João Eduardo, ele não aceita isso aí. Ele tem a brilhante ideia de escrever um artigo de jornal, ao qual ele denomina comunicado. Porque o que acontece? O João Eduardo, além dessas características que eu trouxe para vocês, ele era contra a igreja, né? Algumas pessoas dizem que ele era ateu, mas eu vou mostrar para vocês que ele não era ateu, ele era contra o clero como ele era, como ele enxergava. Então ele escreve um artigo, manda lá para os seus amigos no jornal, o Dr. Godinho, se não me engano, que era o chefe ali. Mas a crítica era muito pontual, citava nomes de todos os padres ali de Leiria. E aí ele decide mudar o título, colocar como comunicado apenas e deixar como anônimo. E dentro desse comunicado ele cita nome por nome de cada padre e de cada pessoa envolvida ali nos acontecimentos e cita todos os defeitos dos padres, né? O padre fulano era um gordo, latrão, o outro era um rabugento, o outro era isso, não sei o quê. E o padre Amaro vivia de chamego com a menina Amélia. Agora você imagina o estrago que fez esse artigo naquele meio, onde as pessoas eram todas católicas fervorosíssimas. Aquilo gerou um rebuliço, estragou a vida de todo mundo. E um padre, ele resolveu que ele ia descobrir quem que escreveu aquele comunicado. E o nome dele era o Padre Natário. Era o mais rabugento de todos, o mais colérico e o mais terrível. E ele jurou vingança. Aí ele consegue descobrir quem é que escreveu. Ele conta então para o Padre Amaro, e o Padre Amaro e o Natário, eles bolam ali todo um plano para não deixar a menina Amélia casar com o João Eduardo, e mais especificamente o Natário, ele quer acabar com a vida do João Eduardo, tirar o emprego, fazer ele sair da cidade e morrer de fome. E aí dentro dessas veja vocês, isso tudo orquestrado pelos padres, e eles vão ali justificando, né, os seus planos com base na doutrina da igreja, com base no entendimento da igreja sobre algumas passagens bíblicas, sobre textos da Inquisição, e eles vão interpretando tudo aquilo ao seu bel prazer, e eles conseguem. Então, o padre convence ali, através de uma madrinha da Amélia, acho que era a irmã do Cônego Dias, a fazer com que a Amélia não casasse com o João Eduardo e que a Amélia virasse, e que ele virasse o confessor da menina Amélia, mais especificamente, para que ela só se confessasse com ele e ele se tornasse, então, o seu guia espiritual. E o Padre Natário ficou responsável por acabar com a vida do cara, e foi isso que aconteceu. O cara perdeu o emprego e foi uma coisa terrível. O pobre do coitado. Agora veja vocês, que inocência é essa dele achar que ele ia escrever um artigo expondo todos os problemas do clero e as pessoas... Ele achou o quê? Que as pessoas iam ler aquilo e falar, nossa, agora sim, vamos todos deixar de ser católicos e vamos botar os padres para correr. Bom, eu entendi que foi isso que ele estava pensando, mas eu vou mostrar para vocês aqui um diálogo, porque o que acontece? Logo que eles descobrem que foi ele que escreveu, ele fica sem chão, sem nenhum aliado. Então ele vai de volta lá ao Dr. Godinho, que é o cara lá do jornal,
Depois ele vai para um outro, acho que é um médico, que já era conhecido dele, que ele achava que tinha alguma estima, ele vai lá chorar as pitangas, tentar algum apoio. E tem alguns diálogos muito interessantes, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui que interessante. E João Eduardo vai se queixar, porque ele precisava de alguém para apoiá-lo, porque ele estava sendo excluído da sociedade. E ele era contra o clero, e o rapaz lá do jornal também era, então ele achava que ele obteria um apoio. E veja você, a que ponto chegou a discussão. O dono lá do jornal fala assim para o João Eduardo: pois não há desculpa para um homem de 26 anos ter essas ideias subversivas. Adeus, feche a porta. E escute, escusa de pensar em mandar outro comunicado para outro qualquer jornal. Não lhe o consinto, eu que o tenho protegido sempre. Havia de querer fazer espalhafato, escuta de negar, e estou-lhe a ler nos olhos, pois não lhe o consinto, é para o seu bem, para lhe poupar uma má ação social. Olha aí que balde de água fria que o João Eduardo levou. Ele tomou uma grande atitude na poltrona e repetiu com força: uma péssima ação social. Aonde nos querem os senhores levar com os seus materialismos, os seus ateísmos? Os senhores é quem? João Eduardo e toda aquela equipe de estudantes lá que vinha de outros países da Europa, com essas ideias liberais. Quando tiverem dado cabo da religião de nossos pais, que tem os senhores para a substituir? Que tem, mostre lá. Olha você, tudo o que a religião católica significava na época. Então, além de uma direção espiritual pretendida pela igreja, ela também era responsável pela ordem social. A moral, que é um código de conduta, a moral da igreja era a moral social. Então as pessoas seguiam aquilo. E aí então o dono do jornal pergunta para o João Eduardo, que pretendia ali acabar com a igreja: se você tirar a igreja católica, o que você tem para colocar no lugar? Ou seja, você vai acabar com a nossa sociedade. Tá todo mundo indo muito bem, as pessoas estão se comportando da melhor maneira possível, então deixe como está. Mas não porque ele era religioso, e sim porque ele temia um caos social. E aí ele arremata: vocês não têm nada, vocês têm lama, quando muito têm palavreado. Mas enquanto eu for vivo, pelo menos em Leiria, há de ser respeitada a fé e o princípio da ordem. Podem pôr a Europa a fogo e sangue. Em Leiria não hão de erguer a cabeça. Em Leiria estou eu alerta e juro que lhes hei de ser funesto. E isso aqui, esse posicionamento conservador aqui do dono do jornal, ele vai ficar muito explícito no final, no último capítulo do livro, onde vem aí essas ideias da Europa. E um grupo ali de pessoas quer conservar Portugal. Porque eles entendem que Portugal era muito bom e as pessoas invejavam Portugal. Mas não porque eles eram essencialmente católicos, eles apenas queriam conservar a ordem, o status quo. O outro personagem importante com quem o João Eduardo vai conversar, que era o médico que eu havia contado para vocês, o nome dele é Dr. Gouveia. Então só para a gente recapitular aqui, esse cara do jornal era o Dr. Godinho e o médico era o Dr. Gouveia. Você vê que o Dr. Godinho, ele era uma pessoa prática, com um cunho mais cientificista. Era um homem que representava ali talvez um Augusto Comte, daquele positivismo, uma pessoa que só vê o que interessa ali. Olha, isso aqui dá pra gente experimentar na prática ou não? Funciona ou não? Se funciona bem, se não funciona, a gente deixa de lado. Então ele queria a preservação da igreja por conta da ordem social, da ordem prática. Já o Dr. Gouveia, ele vai entrar aqui na história trazendo um ar mais naturalista, um ar mais darwinista, das coisas como são, a natureza como ela é e como os nossos instintos nos governam. Saindo do Dr. Godinho do jornal, o João Eduardo tem a brilhante ideia de partir para o Dr. Gouveia, que imaginava que iria lhe apoiar as ideias. E mais uma vez ele toma uma bela de uma... leva uma bela de um caminhão de areia na cabeça. Porque o Dr. Gouveia já era um senhor experiente. Quando ele vê aquele chororô todo, ele fala para ele mais ou menos a mesma coisa que disse o Dr. Godinho, mas tem um detalhe muito importante. Vou pular mais para o final porque o diálogo é muito longo, mas ele estava ali criticando a igreja e o clero,
E o Dr. Gouveia também era contra, mas ele pensava racionalmente e disse assim o João Eduardo: "Isso é outra tolice", disse o doutor, resignando-se a escutá-lo ainda e parando à porta do quarto. "Ouve lá. Tu crês em Deus? No Deus do céu? No Deus que está lá no alto do céu? E que é lá de cima o princípio de toda a justiça e de toda a verdade?" Aí o João Eduardo vai responder assim, ó: "Eu creio sim, senhor." Lembra quando eu falei para vocês no começo que algumas pessoas colocavam o João Eduardo como um ateu? Ele não é ateu. Ele acredita nesse Deus. "E no pecado original?" pergunta o Dr. Gouveia. "Também", o João Eduardo responde afirmativamente. "E na vida futura, na redenção e etc. Fui educado nessas crenças." E aí tem uma reticência, né? E aí o doutor arremata: "Então, para que queres varrer os padres da face da terra? Deves, pelo contrário, ainda achar que são poucos. És um liberal racionalista nos limites da carta, ao que vejo. Mas se crês no Deus do céu, que nos dirige lá de cima, e no pecado original e na vida futura, precisas de uma classe de sacerdotes que te expliquem a doutrina, a moral revelada de Deus, que te ajudem a purificar da mácula original e te preparem o teu lugar no paraíso. Tu necessitas dos padres. E parece-me mesmo uma terrível falta de lógica que os desacredites pela imprensa." João Eduardo atônito balbuciou: "Mas Vossa Excelência, senhor doutor, desculpe-me, Vossa Excelência, mas..." "Dize, homem, eu o quê? Vossa Excelência não precisa dos padres neste mundo." Aí o doutor acaba de vez. Nem nesse mundo e nem no outro. "Eu não preciso dos padres no mundo porque eu não preciso do Deus do céu. E isto quer dizer, meu rapaz, que tenho o meu Deus dentro de mim, isto é, o princípio que dirige as minhas ações e os meus juízos, vulgo consciência. Talvez não compreendas bem. O fato é que estou aqui a expor doutrinas subversivas. E realmente são 3 horas. E ele tinha outra consulta e o João Eduardo tinha que meter o pé. O João Eduardo, ele era um meninão que foi trocado, né, por um padre, estava ali mordido, e aí ele foi procurar ajuda dos seus amigos. Ambos disseram para ele que ele estava agindo de maneira precipitada, que ele não estava raciocinando. E aí ele, que queria destruir a igreja, foi trazido para a realidade através do Dr. Gouveia. Ele disse para ele: "Olha, se você acredita em todas essas coisas, você precisa dos padres, porque afinal de contas, quem que vai ensinar para você todas essas doutrinas e garantir o seu lugar no céu? Então, ou você acredita, ou você não acredita." Então ele não era ateu. Se ele fosse ateu, essa contradição não existiria. O Dr. Gouveia era. O Deus é o que está dentro de mim. E vulgo consciência, que é o que domina a minha vida. Então, voltando dessa digressão que eu abri aqui na história, no enredo, né? Mas eu acredito que foi por um bom motivo, porque dá um belo contexto aí pra gente de como as coisas funcionavam naquela época. E o João Eduardo foi escorraçado, não obteve apoio de ninguém e meteu o pé, foi pro Brasil. Ele foi pro Brasil, depois ele volta e aí a história vai se desenrolar. Mas o que interessa no enredo? Interessa que o Padre Amaro obtém êxito. O Padre Amaro consegue se tornar o diretor espiritual da menina Amélia. Então ele passa a ser o seu confessor, graças ao apoio da dona Josefa Dias. O que é interessante? Os padres estavam em conluio ali, apesar de um padre não saber que o outro estava querendo ali de fato. Por exemplo, os outros padres não sabiam que o Padre Amaro queria na Amélia, com exceção de um que mais pra frente só que vai aparecer. Mas eles se ajudavam ali bolando as estratégias e tal. Agora, os fiéis, as mulheres ali de Leiria, elas não sabiam de nada disso. O que é interessante me leva a chegar a uma outra conclusão. Que todas as pessoas ali do povoado, eles eram fiéis à doutrina, fiéis à Igreja Católica. E seguiam tudo o que os padres mandavam fazer.
eram pessoas extremamente católicas. E aí você fica enxergando esses bastidores, né, que o Eça de Queiroz traz aqui para nós, e fica imaginando, nossa, essas pessoas não fazem ideia de tudo que está acontecendo ali. Mas a sua lealdade a Deus é uma coisa impressionante, que a gente vai ver por final, que beira-se até uma doença psicológica, uma desvirtuação da realidade da igreja. E para convencer a dona Josefa Dias, e depois até para convencer a menina Amélia também, de que aquele relacionamento deles era uma coisa benquista por Deus, o Padre Amaro vai tecer ali diversas linhas argumentativas baseadas na teologia, baseados na Igreja Católica. E é impressionante você pensar como que os ensinamentos da Igreja podem dar margem a esse tipo de comportamento. Por outro lado, também não é absurdo, porque o ser humano faz o que quer com as armas que tem. Uma arma de fogo, por exemplo, ela não dispara sozinha. Uma arma de fogo é uma arma de fogo. Você pega e você dispara. Você pode matar uma pessoa de bem, você pode matar um bandido. Ou você pode não fazer nada, mas a arma é a arma. A arma não tem moralidade, não tem consciência. É sempre bom deixar isso frisado. Então, a doutrina da igreja está lá. Mas eu até separei para vocês aqui alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler para vocês alguns trechos, porque é até interessante, porque as pessoas não têm acesso, não que você não consiga comprar, você pode comprar o momento que você quiser, mas às vezes não é nem muito conhecido das pessoas, esse pilar da Igreja Católica. E olha que interessante, você quer ver só? Eu separei alguns trechos aqui, ó, todos relativos à salvação da alma. Por quê? Daqui para frente, com o avanço do relacionamento do Padre Amaro com a Amélia, o leitor vai notar que a Amélia está sempre preocupada com a salvação da sua alma, embora ela não seja uma santa, porque ela também não foi obrigada a se relacionar com o padre. Mas o padre tece várias linhas argumentativas visando a salvação da alma dela. O relacionamento ele é abençoado por Deus, a conjunção carnal deles é benquista por Deus, e aí ele vai falando para ela, meio que sempre deixando aquele ar de ameaça no ar, olha, você pode perder a sua alma, enfim. E eu fiquei curioso para descobrir isso. Nossa, será que a igreja realmente ela dá margem para isso? Então veja você, ó, na página 21, que é o primeiro, seria o primeiro item aqui, ó. Certo? A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Então ele inicia assim, ó. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Logo no início, então, do Catecismo da Igreja Católica, inicia-se dizendo que Deus quer os homens, criou os homens para conviver com eles na eternidade. E isso implica o quê? A salvação da sua alma, não o seu corpo. Apesar de ter a questão da ressurreição vindoura, mas enfim, o que está querendo dizer aqui é que Deus quer os seus filhos, né, as suas criaturas, para junto deles após a morte do corpo. Então inicia toda essa construção mental. Vamos aqui para a próxima seleção. Olha, no item 82 aqui da página 45, que trata, eu vou voltar e vou ler o 81, que trata da transmissão das escrituras sagradas. Olha, 81, página 44. Duas modalidades distintas de transmissão. Abre aspas. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo.
Aqui começa a ser construído todo um argumento de autoridade, que a igreja se entende imbuída. Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, nós estamos tendo acesso aqui, nós estamos sendo apresentados à sagrada tradição da igreja, que veio ali Jesus, veio os apóstolos, veio os primeiros bispos, os primeiros padres, e essa tradição é a transmissão dos ensinamentos do Cristo, que antes disso, que nessa época ainda não existia Bíblia, né? As coisas ainda estavam sendo construídas. Então a igreja entende que eles foram inspirados pelo Espírito Santo a ser traduzido, a transmitir esses ensinamentos. Aí aqui no 82, ó. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, abre aspas, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. O que eles estão falando aqui para nós? Que a transmissão dos ensinamentos de Cristo, ela é um atributo da igreja, e que a igreja não se baseia somente na Bíblia, ela se baseia também nessa tradição, que é conhecida como a tradição da igreja. Então vocês notam que, aos poucos, todos os integrantes do clero foram construindo esse entendimento e atribuindo à igreja uma autoridade. Aqui no item 161, na página 64, a necessidade da fé. É necessário para obter a salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos. Ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, e nem conseguirá a vida eterna se nela não preservar até o fim. Mais uma vez aqui, salvação da alma. Vocês vão notar que o objetivo da igreja é conduzir essas almas para a vida eterna. Tudo é baseado nisso, né? O destino final das nossas almas. Aqui na página 135, no item 430, inicia-se assim, ó. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Jesus significa, em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel lhe atribui, como nome próprio, o nome de Jesus, que exprime, ao mesmo tempo, sua identidade e sua missão, uma vez que só Deus pode perdoar os pecados. É Ele que, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo. Por isso, Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar a salvação, a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. Aqui, mais uma vez, falando de salvação e falando da importância do pecado. Só Deus pode perdoar o pecado. Então, você tem aí os pecados mortais, os pecados venais, e tudo isso está inserido naquele imaginário daquelas pessoas de Leiria de maneira muito forte. As pessoas se preocupam, tudo é pecado, é uma série de pequenos detalhes que as pessoas têm no dia a dia, e elas tomam aquilo para si. Então, isso também está muito imbuído no imaginário, e o padre vai também usar isso na sua argumentação. Aqui outra passagem, na página 262, o item 846, abre aspas, fora da igreja não há salvação, aqui já de maneira mais incisiva. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Abre aspas, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação.
O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a Igreja. Ele, porém, indicando expressamente a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Por isso não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Nela entrar é através do batismo, mas se você não se batizar. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua Igreja. Então, sem culpa são as pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho e não conhecem a Igreja. Então, nesse caso, a Igreja entende que, possivelmente, talvez, Deus possa perdoá-los e não mandá-los para o inferno. Mais uma vez aqui, ideia de salvação. Sempre salvação da alma. O juízo particular. Então, na página 309, no item 10.21. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina, manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, em sua segunda vinda. Repetidas vezes, porém, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e para outros. Então, cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida do Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, ou seja para condenar-se de imediato para sempre. O que é isso aqui? O julgamento imediato após a sua morte. Segundo a Igreja, tem 3 destinos: o inferno, o purgatório e o paraíso. E é nesse momento que o destino da sua alma estará selado. Esse entendimento aqui também está em toda a obra do Crime do Padre Amaro, e o padre também está sempre ali utilizando-se desse entendimento. E a menina Amélia está sempre pensando, morrendo de medo de ir para o inferno, assim como todas as outras pessoas. É que a menina Amélia é a evidenciada aqui no enredo. Bom, e aqui eu ainda tem mais 3 passagens ali que eu selecionei, mas todas elas conversando uma com a outra, sempre a respeito de salvação da alma. Mas eu acredito que já ficou muito claro que a Igreja tem essa coluna vertebral que é a salvação da alma, e é isso o que os padres usam ali para convencer as pessoas da época, ali especificamente em Crime do Padre Amaro e no caso da menina Amélia. Eu vou ver para vocês aqui, ó, uma página muito interessante, a página 240 dessa minha edição aqui do Crime do Padre Amaro. O Padre Amaro tece uma argumentação muito interessante, olha. Tudo aquilo que já havia acontecido, né? O comunicado, o João Eduardo já tinha vazado, enfim, ó. E tomaria então bem cuidado em guiar a pequena Amélia. Tomaria então bem cuidado em guiar a pequena à salvação. Agora o comunicado estava esquecido. O senhor Chantre tranquilizado. Daí a dias poderia voltar sem susto à Rua da Misericórdia, que era a casa da senhora Joaneira, onde morava a menina Amélia, recomeçar os deliciosos serões, apoderar-se de novo daquela alma, formá-la para o paraíso. Olha aí, então o padre estava com uma justificativa na cabeça de que ele, apoderando-se daquela alma, daquela pessoa, através dos gozos carnais, ele poderia prepará-la para o paraíso. De que maneira exatamente que ele faria isso, eu não sei. Mas vocês vejam que todo esse imaginário doutrinal cristão permeia a obra e o pensamento do padre. E aquilo, vírgula, Jesus não era uma intriga para arrancar ao noivo os seus motivos, e dizia ao alto para se convencer melhor. Eram muito retos, muito puros. Aquilo era um trabalho santo para arrancar ao inferno. O padre falando consigo mesmo, olha as ideias. Ele não a queria para si, queria para Deus. Casualmente, sim, os seus interesses de amante coincidiam com os seus deveres de sacerdote. Mas olha que beleza, hein? Então, está formado, está estabelecido aí, agora é só
prosseguir com o plano. Mas se ela fosse vesga e feia e tola, ele iria igualmente à Rua da Misericórdia em serviço do céu, desmascarar o senhor João Eduardo e difamar o ateu. Então, assim, ele só estava difamando João Eduardo para impedir o seu casamento, porque era um serviço do céu. E, coincidentemente, com os seus interesses carnais, aquilo batia, né? Então, ele estava ali matando dois coelhos com uma cajadada só. Ele estava, então, conseguindo apoderar-se do corpinho da menina Amélia e guiar a alma dela para o céu. Esse foi um exemplo de reflexão aqui no livro, mas tem muitos outros diálogos desse com teores aí doutrinais da igreja, né? E veja você que interessante, então, a pessoa conseguir utilizar as coisas em seu favor próprio e convencer as pessoas, né? O romance dos dois, ele começa a ser consolidado. De que maneira? O João Eduardo está fora da jogada, o padre conversa com o sineiro da Sé, que morava nos fundos da igreja, ele tinha uma casinha ali, e aí a cada um ele vai contando uma coisa. Então, o plano do padre era o seguinte: encontrar-se com a Amélia no quarto do sineiro, da casa do sineiro. O que ele fez? Ele conversou com o sineiro, falou para ele que ele precisava se encontrar com a menina Amélia em segredo uma vez por semana para dirigir a alma dela para que ela então se tornasse freira. A menina estava com o objetivo de se tornar freira e ele iria guiá-la. Esse sineiro tinha uma filha que era muito doente, ela era entrevada, ela não conseguia nem levantar da cama. E ela estaria no meio do caminho desse encontro. Por outro lado, o padre tem uma ideia. Então, com esse limão, ele fez uma bela de uma limonada. Como é que ele ia levar a menina Amélia para lá, sem que ninguém suspeitasse de nada? A menina, como ela era entrevada, ela não participava da sociedade, ela não sabia ler, não sabia rezar, não sabia nada. Então o padre conversa com a família da menina para que a menina Amélia vá uma vez por semana à casa do sineiro ensinar a menina a ler e ensinar a menina a rezar. E aí ficou fácil, porque era uma atitude de caridade. Logo todos louvavam a menina Amélia. E assim foi feito. A menina ia para lá uma vez por semana, a porta dos fundos já ficava aberta e os dois se encontravam então por cima. Eles passavam pela sala onde ficava a cama da menina e a escada logo ao lado subiam. E antes deles subirem, eles faziam ali uma média com a menina. Então a menina Amélia tentava ali conversar com ela, ensinar alguma coisa ou outra, só que o santo não bateu, que a menina entrevada começou a desconfiar daquele encontro e começou a repudiar a menina Amélia. Eles foram se encontrando, foram ali fazendo as coisas, né, que tinham que fazer. Passou-se um período, a menina engravidou. O padre engravidou a menina Amélia. E o padre Amaro não sabia o que ele ia fazer com essa criança. Então ele vai procurar ali uma ajuda com o seu superior, que era então o cônego Dias. Quando ele conta para o cônego fica desesperado, né? Aliás, eu pulei uma parte da história. O cônego primeiro descobre que a menina está grávida, porque ele recebe ali uma mensagem, não lembro exatamente quem que contou para ele, mas que os dois estavam se encontrando e ele então vai conversar com essa menina entrevada e a menina entrevada conta para ele que os dois subiam para encontros particulares em cima do quarto dela e conta os detalhes que ela ouvia. Daí então que o cônego Dias se encontra com o padre Amaro e o cônego Dias vai passar ali um sabão no padre Amaro. Fala, pô, que história é essa? Eu vou denunciar você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que tem um detalhe, que no começo da obra, o Amaro pega o cônego Dias, ó, na mãe da Amélia, na dona Joaneira. Por isso que ele muito frequentava a casa dela. Os dois já eram amantes, ó, há muito tempo. E o cônego Dias não esperava por essa. Aí quando o padre Amaro revela que ele sabia disso, os dois viram cúmplices. E passam aí a aprofundar ainda mais a sua amizade. E daquele momento em diante, meus amigos, a história cai numa derrocada. O enredo, né? Não, a história continua cada vez melhor, mas o enredo
terrível. A menina entrevada morre, a Amélia dá graças a Deus, porque daí eles vão poder se encontrar, tanto a Amélia quanto o padre. E, enfim, aquela barriga vai crescendo e o padre ele tem a ideia de mandar essa menina Amélia para uma propriedade rural da família. E aí o Cônego Dias, que sempre tirava férias, né, ano sim, ano não, numa praia, levaria a mãe dela e as outras pessoas para essa praia em Vieira. E a menina Amélia iria para essa propriedade rural cuidar da dona Josefa, que estava muito doente. O padre Amaro, olha, tudo é assim uma arquitetação terrível. O padre Amaro convence a dona Josefa de que a menina Amélia foi engravidada por alguém lá da vila e que era uma menina inocente, não sabia o que estava fazendo, então ela precisava de uma ajuda, de uma misericórdia. A dona Josefa Dias se convence, aceita ir para lá e vão então as duas, a menina Amélia e a dona Josefa. Vão passar um período ali, que é o período restante da gravidez da menina. Ela já estava ali com 3 meses aproximadamente e elas vão morar então lá nessa propriedade até o final da sua gravidez, porque o plano do padre era que a menina fosse para lá, separada da mãe, tivesse o filho lá e depois desse a criança para uma ama cuidar. E coincidiria com o período de férias do padre. E assim foi feito. A menina foi para lá, muitas coisas aconteceram, a menina nesse período se vê abandonada com a tia, e a tia maltrata ela, porque aquilo é um desgosto, uma mulher absolutamente católica, né? Se dá com a situação daquela, que vergonha, que absurdo, aquilo é heresia, e vai todo mundo pro inferno. Mas acontece uma coisa interessante, que a menina naquele vilarejo, onde residia, onde estava aquela propriedade, naquele vilarejo ela conhece o Abade Ferrão, e é um padre que entra já bem no final da história. E no meu entendimento, aqui está uma nuance. Esse Abade Ferrão ele é descrito como uma pessoa muito honesta, um verdadeiro cristão, uma pessoa caridosa, uma pessoa que compreendia as pessoas e que não fazia terrorismo católico na mente das pessoas. Logo quando o Abade aparece, ele vai confessar essa dona Josefa. E a dona Josefa conta para ele que tinha sempre pesadelos terríveis, que via o santo... que eu não me lembro o nome agora, um santo pelado na frente dela, que Nossa Senhora espetava ela com alfinetes porque ela pecava e queria que alguém ajudasse ela nesse sentido. E os padres de Leiria, eles, pelo que eu entendi, eles alimentavam esse pensamento doente das pessoas. Então, todas as amigas dela, até o Abade Ferrão pergunta para ela, olha, mas é só a senhora que vê isso? Ela fala, não, todas as minhas amigas veem a mesma coisa. E ele fica abismado, porque naquela vila ele nunca tinha ouvido falar de uma aparição dessas, de uma imagem dessas, né? De um sofrimento desses, que o santo vinha espetar as pessoas ou aparecia pelado para elas. E aí o Essa de Queiroz até coloca ali, né, que isso era uma doença mental, assim, doença religiosa que o povo estava vivendo em Leiria, e que o padre então fica chocado com aquilo. Eu entendo o seguinte, que o Essa de Queiroz ele não estava criticando a igreja abertamente. Ele estava criticando os costumes e a corrupção do clero, mas daqueles padres especificamente, ou seja, dos maus padres, segundo ele. Mas que existiam bons padres também, e o Abade Ferrão, pelo que eu entendi, entra para representar esse grupo de pessoas. Tanto é que a menina Amélia, ela se arrepende de tudo que fez com o padre Amaro, e passa-se a confessar com o Abade Ferrão, o que gera um grande ciúme ali no padre, porque na cabeça dele, no imaginário dele, todo mundo era mal também, então ele achava que a menina Amélia estava com o Abade Ferrão, só que o Abade Ferrão já estava aí na casa dos 80 anos aproximadamente, então isso aí está fora de cogitação, e realmente estava. Ele realmente dirigia ali a vida da menina a partir daquele momento. E, detalhe importante, ele não criticava os outros padres, apesar de saber, ele guardava aquele segredo de confissão, e mesmo quando em contato com o padre Amaro, ele não falava nada para ele, que ele tinha o entendimento de que, mesmo sabendo que
e isso é até um preceito que está aqui no catecismo, mesmo você sabendo que aquela pessoa está em pecado mortal, você não deve apontar aquele pecado mortal na frente dos outros, você não deve julgar essa pessoa, você tem que deixar para que Deus execute o seu julgamento no momento final. E ele fazia isso, o Abade Ferrão. Então é mais um dos pontos pelo qual eu entendo que ele era um exemplo, e que essa de Queiroz fazia e que ele tinha essa distinção em mente. O que acontece então? A história avança, a menina está prestes a engravidar, a parir, e o padre começa então a realizar ali, dar seus pulos, né? A saber com quem que nós vamos deixar essa criança. Aí entra a sua criada, a Dionísia, e passa para ele uma relação. Ela escreve lá no chat GPT, minha mulher me deu uma relação de amas de leite para cuidar da criança. E ela chega para ele com uma lista. Tem a dona fulana, a dona ciclana e a dona beltrana. Mas tem uma outra conhecida como a tecedora de anjos. Aí o padre falou, mas que raios que seria isso aí, né? E ela explica, a tecedora de anjos, veja bem, era conhecida por fazer anjos. Mas como assim? Bom, segundo as más línguas, todas as crianças que ela pegava para cuidar morriam, misteriosamente. E o padre começa assim, ele fica chocado com aquilo, e ao mesmo tempo ele fica vislumbrado. Falou, pô, eu acho que pode ser uma solução, né, para os meus problemas. Mas aí ele, na hora, ele rejeita, fala, não, imagina, nossa, que absurdo, vamos partir para as outras, né, que já são mais seguras. E aí o que acontece? O tempo passa e o padre, na véspera ali do parto, vai procurar essa ama, só que no meio do caminho ele decide passar na tecedora de anjos. E aí ele fala, bom, vou dar só uma olhadinha, né? Tô só dando uma olhadinha. Conversa com ela, ele vê que realmente a situação é suspeita, não tem nenhuma criança lá, só tá ela e o marido. E aí ele combina com ela, então, que ele iria entregar uma criança para ela. Aí, como que ela vivia? Ela pegava 1 ano de dinheiro adiantado de custo de vida daquela criança. Então ela pegava 1 ano adiantado, matava a criança e assim ela ia vivendo. E ficava com dinheiro. A criança simplesmente morria e falava e comunicava. A pessoa que deixou falava o seguinte, a criança morreu. E, bom, resumindo, papo vai, papo vem, o padre fechou com ela e pagou ali o dinheiro. A Amélia, então, entra em trabalho de parto e a criança nasce. Assim que a criança nasce, a Dionísia entrega a criança para o Padre Amaro, isso já na calada da noite, e o Padre Amaro pega a criança e leva para a tecedora de anjos. A menina Amélia, então, cai num sono profundo, e nisso ali estava a menina Amélia, a Dionísia, o Dr. Gouveia, lembra do Dr. Gouveia? Pois é, ele foi lá fazer o parto da menina Amélia. Ele se prontificou a ajudar a menina. E até tem um diálogo interessante, que ele ia lá verificar a saúde da tia doente, e aí ele viu que a menina está grávida, ele descobriu que está grávida, né? E ele falou para ela, olha minha filha, eu não te recrimino, porque eu sou um naturalista, e você atendeu às necessidades da carne, isso é perfeitamente natural. Mas eu dizia para sua mãe, Dona Josefa não, Senhora Joaneira, case a menina Amélia. E no fim, não casou e você está aí prenha. Mas olha, quando você precisar de mim, me chame que eu venho aqui te ajudar. Assim foi feito, e ele fez o parto da menina. Só que a menina caiu num sono profundo, estava ele e o Abade Ferrão também estava. A menina caiu num sono profundo após o parto, quando ela acordou, ela chamou pela criança e queria criança, só que a criança já era. Ela ficou desesperada e entrou numa crise nervosa, e aí, pelo que eu entendi, não sei se ela entrou em coma ou se ela apagou de novo, enfim, e aí a Dionísia e o Dr. Gouveia foram para lá socorrer a menina. E nisso passaram-se horas, madrugada dentro, o padre Abade Ferrão ali na sala, fazendo as suas orações, preocupado com a menina. O padre Amaro já tinha entregado a criança e já tinha dado fora. E a menina Amélia só piora, até que a menina Amélia venha a falecer. Aí entra uma circunstância muito estranha na história, porque o doutor Gouveia fala que ele teve que fazer um sangramento na menina. E a Dionísia, que tinha muita experiência em partos, vem depois falar com o Abade, dizendo que em todos os anos de experiência dela, ela nunca viu alguém fazer
um sangramento numa mulher que estava naquele estado, tinha acabado de parir. E isso fica no ar. Ficou uma sensação, causa uma sensação no leitor de que o Padre Amaro teria mandado ele matar a menina. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Fato é que a menina morre. E insinua-se que ela morreu de uma artéria que rompeu, que se rompeu. Ficou essa situação estranha. O padre Abade então vai lá e faz ali as suas últimas orações, enfim, a menina morre. A criança, nesse meio tempo que a menina morreu, o padre Amaro ele tem um mini remorso, um pequeno momento ali, volta à casa da tecedeira de anjos para resgatar a criança, para entregar para outra ama, só que quando ele volta, já era. Então, meus amigos, qual é o crime do Padre Amaro? Depois desta resenha, né? Você joga lá no Google qual foi o crime do Padre Amaro, vai estar lá, diversas. Ele amou demais, ele cedeu aos desejos da carne, tudo que você possa imaginar de possibilidades poéticas. Mas agora, vocês acham que o crime do Padre Amaro é algum desses? Fica muito claro que não. Padre Amaro matou o filho e possivelmente matou a mulher. Mesmo que não diretamente, mesmo que ele não tenha dado a ordem para matá-la, indiretamente, ele foi o responsável. Ele tirou a menina da casa dela, engravidou a menina, fez a menina, né, parir, enfim, entregou a criança. Ou seja, ele foi o catalisador de toda essa ação. Qual foi o crime do Padre Amaro? Em princípio, matar o próprio filho, que ele já fez aquilo deliberadamente, sabendo que a mulher matava crianças. E, em segundo momento, proporcionar aí a morte da própria Amélia. E aí, o livro, ele quase que ele encerra-se assim, com o velório da menina Amélia. Mas, o último capítulo, que é curtinho, deve ter umas 4 páginas aproximadamente, mostra os padres, aqueles padres, né? Padre Amaro, Padre Natário, Cônego Dias, enfim. Numa reunião ali numa praça de Portugal, num período ali de 1871, alguns anos depois desse acontecimento, e eles estão conversando. E em 1871 tinha sido instituída a Comuna de Paris, que foi o primeiro governo operário da história. Durou pouco tempo, mas influenciou demais os costumes. Então, a partir dali, as influências vindas da França se intensificaram e chegaram a Portugal, nos grandes centros, conforme eu tinha retratado para vocês. Então, o final do livro é como se fosse uma amarração de todas essas ideias para mostrar para nós, leitores, o que se passava. E aqueles padres conversavam ali com um outro rapaz e eles comentavam: olha, que coisa maravilhosa essa nossa Portugal. Essa coisa maravilhosa era o quê? Era esse clero, aquelas pessoas que viviam ali em Leiria, com aquele imaginário, tudo isso que eu falei para vocês. Ou seja, aquele conservadorismo português, que resistia às mudanças da época, vindas de fora. E ele faz, o S. de Queiroz, ele mostra uma ironia entre os costumes que vêm de Portugal e aquelas ideias que vinham de fora. Por quê? Os padres, eles enaltecem aquela vida que eles tinham e os padres dizem que os outros países da Europa que já tinham adotado mudanças tinham inveja de Portugal, porque Portugal conservava o clero, os costumes cristãos, né, bem conservadores, bem tradicionais. E que, graças a eles, Portugal ainda se mantinha firme na sua missão de conservar aqueles costumes. Olha só esse trechinho dessa conversa entre os padres. E que me diz você a essas coisas vindas da França, Amaro? Exclamou de repente o cônego Dias. Um horror, padre mestre. O arcebispo, uma súcia de padres fuzilados. Que brincadeira. Má brincadeira, rosnou o cônego. E o padre Amaro? E cá, pelo nosso canto, parece que começam também essas ideias. Estavam vindo aí as ideias liberais para Portugal.
Agora, então, o que que o Essa está criticando? Ele não está criticando a igreja em si. Lembra que eu falei para vocês dessa nuance? Ele está criticando essa corrupção do clero. E era essa corrupção do clero que eles queriam manter. Aí o padre Amaro, ele reclama o seguinte, ó. Aí é que está o mal, disse Amaro. É que nos não respeitam, não fazem senão desacreditar-nos, destroem no povo a veneração pelo sacerdócio. Então o que que acontecia? Esses movimentos de fora vinham para desacreditar a autoridade dos padres. E os padres precisavam dessa autoridade, esses padres aí, né, precisavam dessa autoridade para exercer aquilo que eles bem entendessem, as suas vontades, para saciar as suas vontades. Então eu acho que assim, que ficou bem claro o que o Eça de Queiroz estava criticando, que era esses costumes, o interesse pessoal dos padres, né, em detrimento da vontade do povo, da vontade do povo não, assim, em detrimento do que era melhor para as pessoas, para a salvação da alma das pessoas. E aí eles utilizavam-se da autoridade da igreja para conseguir. Isso é o que o Eça de Queiroz está criticando no meu entendimento, e não a igreja na sua totalidade, nos seus ensinamentos e etc. Agora, antes de encerrar o vídeo, eu separei algumas anotações aqui que eu achei curioso, achei interessante, né? E eu queria mostrar para vocês. Olha só que interessante, olha. Aparentemente, era comum saber quem era o confessor de quem. Fofocavam nas praças conjecturando o que o confessor de fulana falava dela para outra pessoa e qual o assunto estavam a discutir. Lembra que eu falei para vocês que o padre estava lutando para se tornar o confessor da menina Amélia? Pois é, isso era muito comum. E o confessor, ele era também o seu dirigente espiritual. Então, na época, todos os devotos tinham o seu confessor e só se confessavam com ele, e ele guiava a vida daquela pessoa. E aí eu lembrei daquela passagem onde o João Eduardo estava lá conversando com o Dr. Godinho lá no jornal, e o Dr. Godinho pergunta para ele: você quer retirar a Igreja Católica da nossa sociedade e você pretende colocar o que no lugar? E aí, pensando bem, as pessoas retiraram a Igreja Católica dos seus costumes. Hoje em dia, você nem quase não se vê pessoas falando da igreja, apesar de declaradamente, né, no IBGE existirem muitos católicos, a maioria ainda é católica, né, você não vê essa influência da igreja na vida das pessoas. Um exemplo é o seguinte: naquela época, ou até aquela época, as pessoas tinham seus confessores. Isso foi abolido. Só que hoje em dia, todo mundo faz terapia. Já parou para pensar nisso? Parece que o ser humano não consegue guiar-se a si mesmo e precisa sempre de alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer. Uma outra argumentação também que eu achei bem forte está aqui na página 515, que já prestes a nascer, o Padre Amaro ele pensa assim, ó: ah, se o fruto nascesse morto, que solução natural e perpétua, e para a criança uma felicidade. Que destino podia ele ter neste duro mundo? Era o enjeitado, era o filho do padre. Ele era pobre, a mãe pobre. O rapaz cresceria na miséria, vadiando, apanhando o estrume das bestas, remeloso e tosco. De necessidade em necessidade, iria conhecendo todas as formas do inferno humano. Os dias sem pão, as noites regeladas, a brutalidade da taberna, a cadeia por fim. Uma enxerga na vida a vala na morte. E se morresse, era um anjinho que Deus recolhia para o paraíso. Mais uma vez aí, né? Validando os seus pensamentos de acordo com os ensinamentos da igreja. Afinal de contas, se a criança nascesse morta, olha que maravilha, olha que sorte que ele teria, que sorte que a criança teria. Esse argumento não é muito parecido com o argumento que as feministas usam, né, para a prática do aborto. Porque você vai botar uma criança no mundo para quê? Para sofrer, se você não tem condições de criar a criança? Mas o Padre Amaro não deveria ter pensado nisso antes. Você veja como as coisas escalam. Um simples desejo carnal, que é comum a todo ser humano, poderia ter sido contido ali.
e não ter dado prosseguimento. Mas aquele simples desejo, aquele pequeno pecadinho, foi escalando, foi para um beijo, foi para a destruição da vida do João Eduardo, depois foi para a destruição da vida da menina Amélia, depois ele matou a criança, depois morreu a Amélia, e a mãe da Amélia como fica? Vocês percebem que o funil ele vai aumentando, vai aumentando, aumentando? E um pequeno ato aqui torna-se um grande problema lá na frente? Bom, então esses são os ensinamentos que eu consegui trazer aqui para o vídeo. Tem muito mais passagens interessantíssimas que o leitor precisa conferir. Que o vídeo já está demasiado longo e precisamos parar por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você sentir interesse em ler esse livro, porque por mais que o vídeo esteja longo, foram apenas poucos detalhes que eu consegui observar e trazer aqui. O livro tem muito mais coisas, dá para você chegar aí a diversas conclusões. Olha, eu não sei o que você está fazendo que você ainda não leu O Crime do Padre Amaro. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você adquirir essas obras. Esse livro aqui, do Eça de Queiroz, nessa edição da Martin Claret, está muito bom, muito bem editado, muito bonito, é uma edição de bolso para você... Você pode até colecionar, porque tem outras obras nesse mesmo estilo, né, da Martin Claret. E o Catecismo da Igreja Católica, que é uma das bases para você entender a Igreja. Mesmo se você não for católico, a Igreja Católica influenciou o Ocidente, então você precisa saber. É muito bom você ter para que você faça as suas consultas. E comprando através do link você apoia o canal sem nenhum custo adicional para você. Então é isso, meus amigos. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com aquelas pessoas que você acha que terão interesse em conhecer essa história e se inscreve no canal, que isso é muito importante e ajuda o nosso trabalho. Agradeço a presença de todos, um abraço e até mais.